Então, hoje eu vou ministrar sobre as festas do Senhor. Fala assim, as festas do Senhor. Então, tudo que o Senhor estabeleceu, que está no Antigo Testamento, está ali como sombra da realidade que é Cristo. Tudo que o Senhor fez ali no Antigo Testamento aponta, é uma placa apontando para Cristo. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você tem que enxergar no Antigo Testamento a substância, a realidade que é Cristo. E as festas que estão ali no Antigo Testamento, que o Senhor ordenou, todas elas apontam para eventos que têm a ver com o Senhor Jesus. Estão comigo? Não se disperse. É uma palavra um pouco mais difícil, vai exigir um pouquinho mais de você, mas eu quero que você preste atenção aqui comigo. Eu creio que o Senhor tem amadurecido a igreja, e talvez por isso Ele tem colocado no meu coração de ministrar palavras como essa, dando a você a capacidade de ouvi-las, em nome de Jesus. Então, quando lemos o Antigo Testamento, com entendimento que ele aponta para Cristo, nós podemos ver os detalhes daquilo que Deus quer fazer. Sabe, se você toma o Velho Testamento apenas como a letra, aquilo ali tem o poder de te matar. Porque a letra não tem capacidade de mudar ninguém. O Velho Testamento, então, como eu disse, é uma sombra. Fala assim comigo, sombra. Da realidade. Fala, realidade. E essa realidade é Cristo. Para você entender melhor, eu tenho aqui a minha esposa. Eu convivo com ela todos os dias. Eu estou junto com ela, eu me relaciono com ela. E eu amo a minha esposa. Aleluia. E o interessante é que, imagine agora, que eu pegue uma foto da minha esposa, mas eu estou junto com ela, ok? Mas eu pego uma foto da minha esposa, essa foto é a impressão da imagem dela para mim, não é? Mas eu começasse a beijar a foto. Ia fazer sentido? Não faz sentido, por quê? Porque a foto não é a pessoa. A foto é apenas uma imagem daquilo que é a verdade, que é aquela pessoa. Então, quando você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver imagens de Cristo, tipos de Cristo, símbolos de Cristo. Mas ali não é a pessoa. A pessoa está revelada no Novo Testamento, que é a substância, que é o próprio Cristo, que é o Evangelho. Está claro? Então, olhando agora para o Antigo Testamento, para essa imagem, abra, por favor, em Levíticos, capítulo 23, no verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Primeira coisa, irmãos, as festas são de quem? Festas são suas? São dele. Sim, são dele, não é verdade? Quem tem um compromisso de executar essas festas é quem? O Senhor, porque as festas são dele. Os eventos aqui, essas festas são eventos, são agendas divinas. Fala assim comigo, agendas divinas. Você tem agenda? Você tem agenda de trabalho? Quando você faz um compromisso, não é normal que você esteja nesse compromisso? No horário exato? Aleluia, viu, crente? No horário exato, não é verdade? Então, quando você vê festas aqui, lembre-se, isto é uma agenda divina. É um compromisso divino. E é um compromisso que tem hora marcada e local marcado. Está claro? E olha que interessante. Festas no original, para os teólogos, significa moed. É uma palavra em hebraico, moed. Essa palavra, ela tem 3 traduções. Fala assim comigo, 3 traduções. A primeira tradução dela é lugar determinado. Então, quando se lê festa, lá em Levítico, significa o quê? Que significa lugar determinado. Segundo significado, tempo determinado. Terceiro significado, sinal determinado.
Você percebe então que todas as vezes que você lê essa palavra, está falando de tempo, lugar e local determinado. Interessante que nós estamos falando da volta de Cristo. E Ele vai voltar. Certa vez, os judeus e os fariseus pediram um sinal para o Senhor. Se você abrir lá em Mateus, capítulo 16, do verso 1 ao 4, nós vamos ler muita Bíblia hoje, irmãos. Não dá para falar desses assuntos sem ler a palavra. Mateus, capítulo 16, verso 1 ao 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrassem um sinal vindo do... Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos... Interessante que festa na Bíblia, em Levítico, significa sinal. Sinal do quê? Do tempo. Sinal do quê, irmãos? Do tempo. Então, preste atenção. Os judeus aqui, eles entendiam Levíticos. Os judeus aqui decoravam a Bíblia, na verdade, o Pentateuco. Eles sabiam de cor. Já com 12 anos de idade, eles já sabiam de cor o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, eles sabiam muito bem sobre sinais, mas eles não entendiam. O que acontece muitas vezes na vida da igreja? Muitos conhecem, mas não entendem. Sabe, hoje eu estou aqui para que você entenda, em nome de Jesus. Eles estão pedindo um sinal, mas não sabem discernir. Eles sabem discernir quando vai chover, quando vai ter um tempo bom, quando vai ter um tempo bom para ir para a praia, um tempo bom para ir para o parque, sabe quando vai fazer frio, sabe quando vai chover, mas não sabe quando vão acontecer as coisas do tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. E eu estou te contando os sinais, já tem 3 cultos. É como se eu estivesse aqui falando para você, vai chover. Olha lá, vai chover. Olha ali, ó, vai fazer frio. Está vendo lá? Vai fazer frio. O que eu estou falando aqui para você a cada culto estou te dando um sinal. Aquilo ali quer dizer que vai chover. Quantos creem que Jesus vai voltar? Preste atenção então, da mesma maneira que esses judeus pediram um sinal, e eles não entenderam, muitas vezes a gente esquece os sinais que o próprio Senhor Jesus nos deu, e passa desapercebido que a chuva está chegando. Eu espero que você esteja muito atento nesses dias, para ver a chuva chegando. Sabe? Está próximo, né? Então, quais sinais hoje eu quero compartilhar com você? São essas 7 festas. Espero ter tempo para isso. Sabe, as 7 festas estabelecidas em Levíticos, são elas: Páscoa, fala comigo, Páscoa. Pães asmos, fala pães asmos. Primícias, fala primícias. Pentecostes, fala Pentecostes. Trombetas. Expiação e tabernáculos. Quantas festas, irmãos? 7 festas. E elas são divididas em 2 grupos. Fala comigo, 2 grupos. O primeiro grupo, que são as 4 primeiras festas, são as festas da primavera. As 3 últimas festas são as festas do outono. E todas elas têm uma simbologia profética do cumprimento das profecias em Cristo Jesus. Vamos ver cada uma delas? Quantos querem ver? A Páscoa, muito provavelmente, é a mais conhecida de todos nós. Mas interessante que, em português, Páscoa para nós é a mesma coisa que Easter. Não é verdade? Porque não existe tradução. Mas no inglês tem o Easter e tem o Passover. Lembra? Passover. Nós celebramos o Passover. Nós não celebramos o Easter. Ok? Nós celebramos o Passover, que é a Páscoa, né? Que é o cumprimento da festa que aconteceu com a morte do Cordeiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo.
Vocês estão comigo aqui? Preste atenção então. Colossenses capítulo 2, verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. Cada festa dessa é uma sombra. Fala assim comigo, sombra. Lembra que eu falei da sombra? O Antigo Testamento é uma sombra. Do quê? Da realidade em Cristo. Então, cada festa dessa é uma sombra da realidade que iria se cumprir aonde? Em Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas que nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, o Antigo Testamento é uma sombra. Eu preciso de você aqui comigo. Eu estou ensinando. Hoje eu não estou pregando. Hoje eu estou ensinando. Então eu preciso que você fale comigo. Amém? Está claro que é uma sombra? Sombra, então, é aquilo que tem... A imagem está aqui, mas a luz está batendo na imagem, está refletindo uma sombra. Tudo que está no Velho Testamento é, de fato, uma sombra de Cristo. Cada uma dessas festas, então, são sombras daquilo que iria se cumprir em Cristo. Está claro? Então, a primeira delas, que é a Páscoa, ela foi estabelecida no dia que o povo saiu do Egito. Você que lê um pouco mais a Bíblia, vai lembrar que em Êxodo, nós temos a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó e do Egito. O Egito representa para nós o quê? Mundo. Faraó representa o que para nós? O diabo. E nós fomos, no dia que encontramos o Cordeiro de Deus, nós fomos libertos do mundo e libertos das garras de Faraó. Nesse dia, o Senhor nos salvou. Da mesma maneira, a Bíblia fala e estabelece essa primeira festa, que é a Páscoa. Interessante que nesse dia, a Páscoa, em Êxodo capítulo 12, verso 2, o Senhor diz o seguinte: este mês vos será o principal dos meses. Fala principal. Será o primeiro mês do ano. Deixa eu te contar uma coisa. Presta atenção aqui, não durma, senão você vai perder. Olha aqui. Esse povo já tinha um ano deles, correto? Mas a partir desse momento, Deus está falando o quê? Nós estamos em dezembro. Desculpa, nós estamos em julho. Só um exemplo para você entender. Mas a partir de hoje, julho é janeiro. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Deus está mudando o tempo e O Senhor tem poder para mudar o tempo e as estações da sua vida. A primeira coisa, quando Cristo penetra no seu coração, é que tempos e estações mudaram na sua vida. E aqui o Senhor está dizendo o quê? Que na Páscoa se iniciou a contagem dos seus dias. A partir do momento que você recebeu a Cristo, seus dias passam a ser contados diante de Deus. E esse se torna o primeiro dia, do primeiro mês, do primeiro ano de vida para aqueles que nasceram de novo. Então, o Senhor está mudando o tempo e as estações. Mas como que Ele vai mudar o tempo e as estações? Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês. Quantos dias depois, então? 10 dias. Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Interessante que a Bíblia fala assim, se o cordeiro for maior do que do que o quê, irmãos? Fala comigo. Do que a família. Interessante que a Bíblia não fala, se o cordeiro for menor do que a família, pega outro. Está falando isso? Mas está falando o quê? Se o cordeiro for maior do que a família. Isso quer dizer o quê? O cordeiro representa quem? Jesus. Jesus nunca é menor do que as suas necessidades. Você tem necessidade? Quantos tem necessidade aqui?
Jesus, ele é suficiente para cada necessidade. E são pérolas que estão escondidas aqui, nessa sombra. Olha que interessante, continuando o texto. O cordeiro será sem defeito. Fala comigo, sem defeito. Macho de 1 ano, podereis tomar o cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º. Até que dia, irmãos? E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará, cortará o cordeiro no crepúsculo da tarde, às 3 horas. A primeira festa, então, é a festa da... Eu te pergunto, essa festa se cumpriu em Jesus? Sim. Segundo os evangelhos, o Senhor também foi pegado, foi tomado. Eu não sei se vocês lembram, Jesus estava no Getsêmani. Lá no Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Chegam então os soldados e prendem Jesus. Interessante que quando eles vão prender Jesus, eles estão perguntando, quem é Jesus? E Jesus diz o quê? Eu sou. E todos eles caem para trás. E eles perguntam novamente, eu sou. E de novo, todo mundo cai para trás, só com uma resposta dele. E ainda fala mais o Senhor, se eu quisesse agora, eu poderia pedir agora ao meu Pai anjos, e eles acabariam com tudo aqui. Um anjo só, irmãos, pode acabar com a terra. E o Pai poderia enviar milhares de anjos para ele, mas ele não pediu, porque ele sabia que ele era o cordeiro. E ele se entregou naquele momento como cordeiro. A Bíblia fala que ele foi examinado por 3 vezes, pelos sacerdotes, pelo povo religioso, e por 3 vezes pelos romanos, pela lei romana. E a Bíblia fala que nele não havia pecado, nele não encontraram falha, e nele não encontraram culpa. Ele era o Cordeiro de Deus sem defeito, sem mácula. Você está vendo que ele está cumprindo a festa aqui agora. Eu não sei se você está percebendo, essa festa está sendo cumprida, essa festa que foi estabelecida 1500 anos antes, Jesus vem e ele está cumprindo essa festa. E agora olha que interessante, ele foi avaliado tanto pelos gentios quanto pelos judeus, e nele não havia culpa. Pilatos disse 3 vezes a respeito dele, eu não achei falhas, eu não achei nele culpa. Pilatos deixou ele ser açoitado, para ver se depois disso, o povo judeu aceitasse liberar ele, depois de ver a condição dele, mas mesmo assim, o povo judeu pediu o quê? Nos dê Barrabás, e crucificam. Preferiram o ladrão, do que o Filho bendito de Deus, santo e sem culpa. Jesus então, ele morre pela minha transgressão e pela sua transgressão, ele morre para que você e eu pudéssemos ter vida, ele morre naquela cruz, naquele madeiro, porque a Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro será maldito, todas as suas maldições nesse momento foram removidas e lançadas nele, todos os seus pecados foram tirados e lançados nele, e agora o castigo que estava sobre ele, nos traz o quê? A paz. João deu testemunho a respeito de Jesus, vinha o Senhor Jesus e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João disse aquilo, os judeus que estavam lá sabiam do que se tratava. Jesus então, por volta das 3 da tarde, entrega o seu espírito e morre. Mas antes disso ele diz o quê? Está consumado. Que horas que deveria então imolar o cordeiro? No crepúsculo da tarde. No mesmo horário que Jesus morreu, o cordeiro também era imolado. Jesus cumpriu essa festa, irmãos? Jesus cumpriu essa agenda divina? Cumpriu. Qual que é a primeira agenda divina então? Páscoa. Mas depois da Páscoa, tem uma próxima festa, tem uma próxima agenda, que se chama Pães Asmos. A Bíblia, ela não organiza o calendário de acordo com o nosso calendário. Um dia começa às 6 da tarde. O dia não começa à meia-noite, começa às 6 da tarde. Naquele mesmo dia, então, que para nós é o mesmo dia, às 6 da tarde, inicia uma segunda festa, chamada Festa dos Pães Asmos. Fala comigo, Pães Asmos. Vocês estão aqui comigo?
Aleluia. Então, nesse mesmo dia, começava essa festa que está relatada lá em Levíticos capítulo 23, verso 6. E aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Aqui é uma simbologia também. É uma simbologia de purificação. Porque pães asmos significa pães sem fermento. Fala assim comigo, pão sem fermento. Não é esse pão que você compra lá na padaria, ok? Não é esse pão que tem fermento. Mas é o pão sem fermento. Fermento na Bíblia representa pecado. Jesus tinha pecado? Então, esse pão era sem pecado. Esse pão representa quem então? Jesus. Fala assim comigo, Jesus. Crianças, fala Jesus. Esse pão representa Cristo. E é a segunda festa. E olha que interessante. Presta atenção. O próximo versículo aí mais abaixo, não vou ter tempo de ficar lendo com vocês, diz que nesse dia não poderia trabalhar. Não poderia trabalhar. Em cada uma dessas festas, você vai ver que não se pode trabalhar naquele dia. Quer dizer o quê? Que é descanso. Nós estamos no tempo do descanso. E porque o Senhor trabalhou para nós, nós confiamos e descansamos. Na festa dos pães asmos, preste atenção. O pão representa quem? Jesus. Para você entender, esse pão era feito sem fermento. Todo o fermento da casa dos judeus tinha que ser removido. As panelas, se eles tinham dúvida, eles nem usavam as panelas. Todo o fermento era removido. Fermento representa o quê? Estou sendo repetitivo para você entender. Amém? E olha que interessante. Quando era feita a massa, esse pão era assado numa grelha. Fala grelha. Vocês já viram bolacha creme cracker? Já viram? O pão é parecido com aquilo, ok? Ela não é cheia de furadinhos? Esse pão também é cheio de furadinhos. Quando você põe na grelha, uma parte fica mais queimada e a outra fica mais branca, não é verdade? Agora eu quero que você imagine algo. O pão é Cristo. Antes de ir para a grelha, você percebe que ele foi batido, que ele foi moído. Mas lá na grelha, ele ficou com as marcas da grelha. E o mais interessante, que esse pão, essa massa, ela era furada. Por que ela tinha que ser furada? Para que ela não viesse a ter levedura, ou seja, fermento. Enquanto ela estava sendo assada, passando pelo fogo, pelo juízo, ela estava sendo furada. Esse pão representa quem então? Representa o que Jesus fez. E o interessante, isso não está na Bíblia, mas é uma história, é um ritual dos judeus ao fazer nesse momento. Olha que interessante. Nesse dia eles separam 3 pães, fala assim comigo, 3 pães. Esses 3 pães também estão furadinhos e queimados e torrados, que apontam o juízo. O pai da família reúne os filhos, coloca os 3 pães dentro de uma sacola, fala comigo, sacola. E esses 3 pães ele leva à mesa dentro dessa sacola. Chegando lá na mesa, ele pega, abre a sacola e aparecem os 3. Irmãos, nosso Deus é um Deus único. Ele é um Deus triuno. Ele é o Pai, Filho e Espírito. Preste atenção aqui, senão você vai perder a revelação. Enquanto ele está com a família, o pai da família pega o pão do meio, que representa quem? Até as crianças sabem. Jesus, aleluia. Sabe o que ele faz com o pão do meio? Quebra o pão do meio, coloca em um lenço e esconde. E aí os outros 2 pães que sobraram, que representam o Pai e o Espírito, eles comem como família. E eles continuam a festa. Quando acaba a festa, o pai pega e fala para os meninos o seguinte: filhos, eu escondi o pão que está quebrado. Você que achar, você pode me pedir qualquer coisa. Quantos aqui acharam pão? Calma aí. Sabe o que acontece? O pão, depois ele é achado por uma das crianças. A criança chega diante do pai e fala: papai, eu encontrei.
eu quero uma bicicleta, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Naquele momento o pai não dá, o pai dá um penhor, fala penhor. Você e eu recebemos o penhor, que é o Espírito Santo. Mas essa é a garantia da promessa. Volta para cá. Depois que ele dá o penhor, então, o filho sabe que ele vai receber o quê? A promessa. E olha que interessante. Depois que essa sacola da unidade, que representa Deus vivo e verdadeiro, mas que também são 3 pessoas, é aberta, eles desfrutam desse momento. Esse pão é moído e escondido, né? E depois acham o pão. Eles recebem então a promessa, que é o penhor. O penhor é o que, irmãos? O Espírito Santo. Agora vamos ver isso cumprindo em Jesus? Vocês querem ver? Mateus capítulo 27, versos 59 e 60. A Bíblia fala que José, tomando o corpo de Cristo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Você está vendo que o pão foi enrolado? Você está vendo que o pão foi colocado numa rocha e foi fechado ali? Mas a Bíblia fala que a primeira a ver esse pão foi Maria. Ela encontrou o pão primeiro do que todo mundo. E ela recebeu também o penhor do Senhor. E olha que interessante. O penhor, então, fala do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, verso 49. Eis que sobre vós envio a promessa. Lembra do penhor? Envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você percebe, então, que cada detalhe dessas festas se conecta a uma outra festa e aponta para quem? Para Cristo. Então, nós já falamos da primeira festa. Qual que é? E a segunda? E a terceira agora? Fala assim comigo, primícias. Primícias. Olha que interessante. Imediatamente do domingo começava a primícia. A festa das primícias. O dia que Jesus ressuscitou foi exatamente no dia das festas da... Mas o que é primícias, pastor? Naquela época, eles plantavam. E quando eles plantavam trigo e alguns frutos. Eles cresciam mais rápido que os outros. E eles iam formando no meio da lavoura de trigo uma cor mais amarelada, que quer dizer que está mais maduro. Naquele momento o pai de família, presta atenção aqui, o pai de família pegava e colhia esses que frutificaram mais rápido e fazia um feixe. Amarravam esse feixe com uma linha de lã e entregavam ao sacerdote. Quando eles entregavam ao sacerdote, o sacerdote apresentava a Deus, e aquilo ali era um sinal que teria uma grande colheita no final. Preste atenção. A festa das primícias aponta para a ressurreição de Cristo. Eu não tenho tempo de ler com você, se você quiser me mandar uma pergunta depois eu posso te responder. Mas a Bíblia fala que no dia que Jesus ressuscitou, está lá em Mateus, capítulo 24, se eu não me engano. No dia que Jesus ressuscitou, os sepulcros se abriram e muitos santos ressuscitaram com ele naquele mesmo dia. Você está vendo que os feixes se formaram e foi apresentado diante do Pai, como sinal que haveria uma grande colheita. Vocês são parte dessa grande colheita. Vocês foram colhidos pelo Senhor. Sabe, 1 Coríntios diz que, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Jesus ressuscitou, irmãos? Isso quer dizer uma coisa, que você também, se não for arrebatado antes, você também vai ressuscitar naquele dia. O que aconteceu com Cristo, vai acontecer com você. Próxima festa. Fala assim comigo, Pentecostes. Levíticos capítulo 23, verso 15.
Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado até o dia que introcedes o molho da oferta movida, que é o dia da ressurreição de Cristo, 7 semanas inteiras. Fala comigo, 7 semanas inteiras. Quanto que dá 7 vezes 7? Ok. Contando mais o dia da ressurreição, dão quantos dias? 50. Pentecoste significa 50 dias. Essa é a próxima festa. E eu te pergunto, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que ele permaneceu aqui ainda por 40 dias. 40 dias. A Bíblia fala que muitos o viram, cerca de 500 irmãos viram Jesus. E ele vinha e aparecia para os irmãos aos domingos. Por que a gente reúne domingo? Porque Jesus, logo de manhã, no domingo, a Bíblia fala várias vezes, Jesus, logo de manhã, no domingo, apareceu aos discípulos. E quando ele foi assunto aos céus, 10 dias antes de cumprir a festa de Pentecostes, ele falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, do Pai não virá o quê? O Consolador, ou seja, eu tenho que ir, porque eu vou enviar a promessa, o penhor. Presta atenção aqui. Lembra da criança que achou o pão? Ela recebeu o quê? O penhor. Jesus então foi achado, que é o pão. E ele foi levado ao Pai. Mas do Pai veio o penhor, que é o Espírito Santo. Em qual dia veio o Espírito Santo? Atos. Vamos abrir lá em Atos? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei. Mas em Atos diz o seguinte, que estavam reunidos os irmãos no cenáculo, orando, e de repente do céu se ouviu um som como que de um vento impetuoso, e começou a descer sobre eles línguas como que de fogo, e todos que estavam naquele lugar foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Naquele momento a igreja foi inaugurada, irmãos. Naquele momento iniciou a igreja. A partir desse momento a igreja começou. Na festa de quê? Pentecostes. Preste atenção. A quarta festa, que é a festa de Pentecostes, se cumpriu? Então são quantas? Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes. Encerrou a primavera. Faltam quantas festas ainda para se cumprirem? 3. Trombetas, expiação e tabernáculo. Preste atenção. Eu acho que eu vou encerrar nas trombetas. Fica aqui comigo. Todas essas festas foram cumpridas até agora? O Senhor cumpriu elas cabalmente, de acordo com a agenda? A agenda foi feita, estabelecida antes? Jesus cumpriu a agenda? Ele é fiel, ele vai cumprir, irmãos. Mas ainda faltam 3 agendas que Jesus não cumpriu ainda. E ele vai cumprir. A próxima agenda se chama Festa das Trombetas. Para você entender um pouquinho dessa Festa das Trombetas, ela acontece entre setembro e outubro. Fala assim comigo, setembro e outubro. Provavelmente, próximo dessa data pré-estabelecida, dessa agenda pré-estabelecida, muito provavelmente será a volta de Cristo. Estão comigo aqui, irmãos? Mas pastor, e o arrebatamento? Ninguém sabe a hora, nem o dia. Mas próximo dessa data, se haverá a volta de Cristo. Lembre que eu falei no culto passado, são 2 momentos. O arrebatamento dos vencedores, que vai direto para onde? Para o trono, e o arrebatamento nos ares, que será nessa festa das trombetas. Preste atenção, olha aqui. Irmãos, nesse momento da festa das trombetas, a trombeta lá em Israel, né, com o povo judeu, era tocada por volta de 100 vezes, num período de 2 dias. Fala assim comigo, 2 dias. Um dia para Deus é como? Nós já vimos aqui ministrações passadas. Um dia para Deus é como? 1000 anos. Então, num período de 2 dias, se toca a trombeta por volta de 100 vezes, em toques curtos, médios e longos.
Quando vai chegando perto da última trombeta, o toque é mais longo. E todos esperam a última trombeta lá em Israel. Ou os judeus que estão aqui na Flórida, eles esperam esse momento. Por que 2 dias, pastor? Como eu disse para vocês, os dias bíblicos, os dias dos judeus, eles são dias lunares. Os nossos são dias solares, ok? Dias lunares, em alguns locais do mundo, eles demoram mais a acontecer, né? E eles demoram até 2 dias para se saber que começou a festa das trombetas. Presta atenção, aqui tem uma revelação. Já se passaram quantos anos? 2.000 anos. Aproximadamente 2.000 anos desde o dia de Pentecostes. Presta atenção. Aproximadamente 2.000 anos desde o dia de Pentecostes. Nesses 2.000 anos, eu te pergunto, a trombeta foi tocada? Vou te explicar que foi. Cada vez que alguém prega o evangelho, uma trombeta é tocada. Nesses 2.000 anos, vários irmãos têm tocado a trombeta. Uns com toques curtos, outros com toque médio, outros com toque mais longo, igual eu. Você já está cansado de mim, né? Estou tocando demais a trombeta. Então, alguns com toques médios, longos, curtos, mas todos os irmãos têm tocado a trombeta do Senhor. Por que a trombeta do Senhor é o Evangelho? O Evangelho fala do quê? Da morte do Cordeiro e a ressurreição de Cristo. Cada vez que um cordeiro morria lá em Israel, no dia das festas do Senhor, se tirava o chifre e tocava a trombeta. Cada vez então que nós sabemos, por revelação, que Jesus morreu, nós pegamos o chifre, que é o Evangelho, e tocamos a trombeta anunciando o Evangelho do Senhor. Nesses 2.000 anos, tem se tocado a trombeta do Senhor nos 4 cantos da terra, convidando todos para receberem Cristo, o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Mas os dias estão acabando, irmãos. Os dias de tocar a trombeta estão acabando. E vai chegar um momento que vai se tocar a última trombeta. Nós cremos que vai vir um grande mover, uma grande colheita nos últimos dias. Esse é o toque da última trombeta. Nesse tempo, o Senhor, muito provavelmente, vai arrebatar a sua igreja, os vencedores. Nesses 2.000 anos, tem se tocado a trombeta nesse mundo. Desde que a igreja foi formada, tem se anunciado o Evangelho. A trombeta, então, é o Evangelho. Lembra disso. Toda vez que um cordeiro morre, sobra o chifre. E o chifre é tocado para falar que um cordeiro morreu e tirou o pecado do mundo. Houve perdão diante de Deus para os homens. Está claro até aqui? Irmãos, essa festa da trombeta está próxima. Mas depois dela, vai vir o dia da expiação. Fala comigo, o dia da expiação. Nesse tempo do dia da expiação, que também é conhecido como Yom Kippur, se você já trabalhou aqui na casa de um judeu, você já é mais familiarizado com esse nome, Yom Kippur, que é o dia da expiação. É o dia, então, da redenção de Israel. Isso não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com Israel. E por fim, a última festa é a festa dos tabernáculos, ou Sucote. Nesse dia, os judeus, eles armam a tenda fora de casa, colocam palhas e deixam um buraquinho para poder ficar olhando para o céu, que representa a volta de Cristo para o reino milenar. Eu não vou ficar me detendo, porque eu não tenho mais tempo. Mas eu quero que você entenda algo. A trombeta tem sido tocada. Os dias se abreviam. Você que ainda não se envolveu com o Evangelho de Cristo, se envolva. Você que em algum momento se envolveu e se deixou dispersar, volte o seu coração hoje e continue trocando a trombeta, porque aqueles que serão arrebatados são aqueles que estão tocando a trombeta, que estão atentos. Vamos ficar de pé? Vou te dar uma última revelação aqui. Os casamentos daquela época não eram como casamentos que se celebram hoje. Era diferente.
Preste atenção aqui. Obrigado por tirar a luz. Olha aqui para mim. Os casamentos daquela época não eram como os casamentos de hoje. Os casamentos eram organizados da seguinte maneira. Preste atenção. O pai do noivo combinava com o pai da noiva, mediante a aceitação do noivo, que ele iria se casar. Então o noivo gostou da noiva, se interessou pela noiva, o pai ia lá e acertava com quem? Vamos lá, irmãos, fica aqui comigo. Com o pai do noivo. Mas o pai do noivo, desculpa, com o pai da noiva. Mas o pai da noiva não sabia a hora nem o dia, muito menos a noiva. Presta atenção. Até o momento do casamento, o noivo enviava amigos com trombetas, que iam chegando perto do local onde eles moravam e tocava as trombetas. Quando ele tocava as trombetas, ele deixava algo falando que o noivo gostava, para que a noiva se preparasse de acordo com o gosto do noivo. Só que chegava um momento, que era o dia do casamento, e lembre-se, nem o pai da noiva, nem a noiva sabiam. Tão somente o pai do noivo. Presta atenção. O pai da noiva hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o pai da igreja. Ele é que tem gerado e formado a igreja através de Cristo. Ele é que tem cuidado da igreja, Ele é que tem cuidado da minha vida, da sua vida. Ele é que tem nos guardado, tirado a mácula, tirado qualquer mácula, qualquer coisa, qualquer impedimento para que você e eu possamos casar com o Senhor. Deus Pai é o pai do noivo, que é Cristo. O Senhor Jesus Cristo, vai chegar um momento que o pai vai falar para ele, chegou o dia, vai lá buscar a noiva. E o noivo vai vir. Ele vai chegar e vai tocar a trombeta. Em alguns casos, o noivo chegava e a noiva não estava de acordo com o que tinha combinado com o noivo. A noiva não estava de acordo com o que os amigos do noivo pediram para ela estar. E o marido e o noivo iam embora sem ela. Mas em outros casos, a noiva estava esperando. Mas ela não sabia nem um dia, nem... Da mesma maneira hoje, nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas eu estou como amigo do noivo, te contando algumas coisas aqui. E como amigo do noivo, eu estou falando, fique preparada. Fique preparada. O noivo gosta dessa maneira. O noivo quer dessa maneira. O noivo, inclusive, já pagou o dote por você e por mim. Ele já pagou com preço de sangue. Ele já pagou o preço por mim e por você. Nós já somos propriedades do noivo. Portanto, esteja esperando o noivo, porque o pai, o seu pai, o Espírito Santo hoje, já organizou com o pai do noivo a festa. Mas eles não sabem nem o dia nem a hora, senão o pai. Sabe, eu estou como amigo do noivo hoje, em nome de Jesus Cristo, nesse lugar, tocando a trombeta do Evangelho, te avisando, o noivo gosta dessa maneira. E na medida que as trombetas vinham, que os amigos vinham, mais próximo se ficava o quê? O casamento. Se você quer casar com Cristo, se você entende isso, o tempo está próximo. O noivo está vindo. Esteja com azeite na botija. Esteja com azeite, que fala do Espírito Santo. Esteja cheio do Espírito Santo nesses dias. Busque o Senhor, desapega do mundo. Desapega das coisas do mundo. Tira o seu coração das coisas do mundo e coloque o seu coração no céu. Porque o noivo está próximo.